Oi, gente, estamos aqui de volta. Esse é o canal do Ministério Justiça e Poder. Um ministério que leva o ensino cristão às igrejas, à sua casa, através de cursos gratuitos que nós levamos em cada igreja, através das redes sociais, através do YouTube, do Instagram. Siga-nos nas redes sociais e conheça mais sobre o nosso ministério acessando o site que aparece aí na sua tela. E continue nos seguindo aqui neste canal. Vamos à pergunta de hoje? A pergunta de hoje é da Tel. Explique essa questão de se estabelecer doutrinas a partir de 3 textos bíblicos, sendo que um deles tem que estar no Novo Testamento. Tá, essa é uma questão interessante. É uma escola teológica que a gente segue, nós defendemos aqui, em vários vídeos, que uma doutrina deve ser formada a partir de 3 textos bíblicos distintos em locais isolados e pelo menos um deles tem que estar no Novo Testamento. Vou explicar o porquê. Toda heresia ou todo ensino errado só é formulado a partir de um texto bíblico isolado que a pessoa pega isoladamente, distorce e forma ali uma doutrina errada, ou uma heresia, ou um ensino errado. Ou 1 ou 2 textos bíblicos. Quando eu tenho 3 textos bíblicos, nós já comprovamos isso, já verificamos isso, não há como se formar heresia. Quando tem 3 textos bíblicos, realmente você tem uma base sólida para formar uma doutrina. Então você evita o texto isolado. Por quê, gente? Existem casos na Bíblia em que um texto é só para aquele grupo, para aquele momento? Sim. Existem casos que isso existe. Vou dar um exemplo. Lá em Coríntios, Paulo vai dizer que, por exemplo, que é desonra para o homem usar cabelo comprido. Mas se a gente perceber em Israel, quem usava um cabelo comprido eram os nazireus, os mais honrados. Então, naquela situação específica de Corinto, a gente deve entender que era desonra ali, naquela cidade, naquele local, naquela comunidade, o homem usar cabelo comprido. Na mesma carta, vai dizer então para a mulher usar cabelo comprido no lugar do véu. Então tem pessoas que vão pegar esses textos isolados que só tem ali e vão tentar formar uma doutrina a partir disso. Então como é que eu sei quando uma coisa é particular e se aplica no caso particular, quando é geral? Então ela se aplica em todos os casos, em todos os homens, de todas as épocas, em todos os lugares. Quando eu tenho pelo menos 3 textos bíblicos. Essa é uma forma de embasar corretamente uma doutrina. Não há como errar. Se você formar uma doutrina a partir de 3 textos bíblicos e um deles estiver no Novo Testamento, você estará formando uma doutrina que é bíblica, é cristã. Então nós vamos agora retornar para a questão de por que um no Novo Testamento. O Novo Testamento diz respeito à nova aliança, a aliança que nós estamos vivendo. No Novo Testamento, nós vemos Jesus ratificar alguns mandamentos do Antigo Testamento. Por exemplo, quando ele ratifica, honra teu pai e tua mãe. Então ele mantém isso. Ou em Atos capítulo 15, quando vai ser discutido o que da lei a igreja dos gentios deveria seguir, e ali se resume em algumas coisas. Por exemplo, todas as relações sexuais ilícitas a qual o Antigo Testamento se referia, elas devem ser reaplicadas no Novo Testamento. Ou seja, ela é reaplicada em Atos 15, ela é ratificada em Atos 15, então deve ser usado para nós. O não comer sangue, o não comer aquilo que foi sacrificado a ídolos, isso está em Atos 15 como a parte da lei que nós, enquanto cristãos gentios, deveremos seguir, deveremos viver.
Então, a Bíblia, o Novo Testamento, então ele vai fazer isso. Em alguns casos, Jesus vai retificar. Por exemplo, ouviste o que foi dito aos antigos. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Ouviste o que foi dito aos antigos. Não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Então, Jesus está retificando aquele mandamento. Por isso é que aquilo que vale para nós tem que estar no Novo Testamento. Tem que estar confirmado no Novo Testamento. Por exemplo, a doutrina do dízimo. Nós já falamos sobre isso aqui. Ela existe na lei, ela existe antes da lei e ela está ratificada no Novo Testamento. Então, é uma doutrina que tem que ser seguida. A doutrina da carta do divórcio. Ela funcionava de uma forma no Antigo Testamento. Aí depois havia duas escolas teológicas escolas teológicas judaicas, escolas rabínicas, que vão propor de duas formas diferentes. E Jesus opta por uma delas. Então, a partir daí, o que vale para nós a respeito do divórcio é aquilo que está no Novo Testamento, aquilo que está ratificado no Novo Testamento. Então, várias doutrinas vão funcionar dessa forma. Se não estiver no Novo Testamento, por exemplo, nós devemos, ao descobrir que alguém está em adultério, apedrejar essa pessoa? Não, por quê? Porque no Novo Testamento, Jesus vai retificar isso e vai afirmar que qualquer tipo de apedrejamento, qualquer tipo de pena de morte, só pode ser aplicado por quem não tiver pecado. Ou seja, por ninguém. Ninguém pode apedrejar ou condenar a pena de morte, porque Jesus, então, afirma que só pode fazer isso quem não tiver pecado. Então, eu não posso aplicar essa doutrina nos dias de hoje, de apedrejar pessoas. E algumas outras, né? Algumas outras questões que estão lá no Antigo Testamento e que não são aplicáveis hoje porque não estão confirmadas no Novo Testamento. Então, para fechar o nosso assunto, eu formo doutrina a partir de 3 textos bíblicos, pelo menos um deles no Novo Testamento. No mínimo 3 textos bíblicos, né? Pode ter 4, 5, 6, 7, 8, até melhor. Desde que nós tenhamos pelo menos 3 e pelo menos um deles no Novo Testamento, nós podemos formar doutrina, e aí é seguro de se formar doutrina. Nenhuma heresia saiu de uma doutrina formada dessa forma. Semana que vem estaremos de volta. Se você gostou, eu peço que deixe aí seu like, se inscreve no nosso canal, caso você não esteja inscrito. Compartilhe esse vídeo para cada vez mais pessoas conhecerem aquilo que está na Palavra de Deus. Ative o sininho do nosso canal para receber as notificações do nosso canal e volte a nos assistir na próxima semana. Até semana que vem.